Além das palavras, conexão entre leitura, escrita e atualidades. Hoje estamos aqui retomando as nossas conversas do Além das Palavras, essa conexão entre leitura, escrita e atualidades e de tudo um pouco. E estou aqui com o jornalista, professor e amigo Paulo Paniago, mestre em literatura brasileira e doutor em comunicação pela Universidade de Brasília. Desde 2010 é professor do curso de jornalismo da UNB. Em 2013 ganhou o prêmio Cidade de Belo Horizonte na categoria Contos pelo livro Quando Termina, edição dos autores 2018, escrito em coautoria com Paulo Renato Souza e Cunha. É autor do livro de ensaio No Compasso das Letras, pelo Instituto Terceiro Setor, em 2012, e do estudo Outra Viagem, Machado de Assis e a Revolução da Literatura Brasileira, da Amavice, em 2021. Além dos livros de ficção, é um bom título, de 2017, edição do autor, de microcontos e curto-circuito em 2019 de poesia. É autor ainda do romance Com Meus Dentes de Cão, da Letramento, em 2022, com o qual foi semifinalista do Prêmio Oceanos de 2023. Então, bem-vindo, Paulo. Agradeço muito teu tempo para a gente conversar sobre literatura, escrita e tudo mais que aparecia aqui. Tá ótimo, muito obrigado, Cíntia, pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrado e fico sempre feliz de poder conversar a respeito de literatura, a respeito de escrita. É um assunto que sempre foi fascinante para mim e me honra muito. Então eu fico bem contente. Ah, que bom. Queria que você começasse falando um pouco da tua trajetória, né? Estudei com você lá no antigo segundo grau, agora ensino médio. E eu lembro lá no primeiro ano, CETEB, em Brasília, que você já era da escrita, já era da literatura e já li umas coisas diferentes para mim, pelo menos na época, 15 anos, né, recém descobrindo as coisas, você já estava engajado na literatura como leitor e como escritor dos seus primeiros textos aí. Então, me conta, né, um pouco sobre isso, conta pra gente aqui, depois eu vou contar para o pessoal por que que eu te trouxe aqui hoje, por que que a gente vai falar de Machado aqui. Tá bom. É verdade, eu gostava, sempre gostei de literatura, sempre foi uma paixão. Eu atribuo isso ao fato de que morava numa cidade do interior muito pequenininha e lá não tinha muito o que fazer. Então, a literatura é uma espécie de escape, válvula e qualquer coisa assim. E, na verdade, eu descobri um mundo maravilhoso, fiquei empolgado com ele. É, não tive coragem suficiente para entrar de fato nesse mundo, mergulhar. Então, eu fui buscar uma rede de segurança um pouquinho mais conservadora. Virei jornalista, fui estudar jornalismo, mas eu nunca deixei de gostar muito de literatura. Então, a minha atuação, por exemplo, no jornalismo, eu trabalhei no Jornal de Brasília, no Correio Brasiliense, sempre foi uma atuação muito voltada para a cobertura de literatura. O que foi ótimo, me permitiu conversar com muita gente, fazer entrevistas com pessoas muito interessantes, com escritores, com autores, com o pessoal das editoras, né? E é um universo interessante você poder conhecer os bastidores de quem produz o livro. E foi um período bem fascinante, embora também cansativo. E aí, num certo momento, eu resolvi entrar no ambiente acadêmico mesmo. Virei professor de jornalismo, primeiro no CEUB, depois eu virei professor da UNB, em 2010. E desde então eu tenho feito. Mas eu sou um professor ainda muito ligado à literatura. A minha tese de doutorado, por exemplo, é sobre jornalismo literário. Eu Uhum, estudei uma revista americana que se chama The New Yorker, que acabou de fazer 100 anos, agora em fevereiro. É uhum, uma revista muito longeva, muito bem sucedida, e ela é semanal. E eu estudei também uma revista brasileira chamada Realidade. É uma uhum, revista que circulou entre
1966 e 1976, Hum, durante 10 anos. uhum, E quando eu estava fazendo o meu mestrado em literatura, eu tive uma disciplina que era voltada inteiramente para Machado de Assis. E o professor era muito brilhante, era um professor excepcional, e ele me estimulou muito, e é claro, a todos os alunos, né, para a gente entender uma outra dimensão do Machado. E naquele momento eu fiquei assim, nossa, eu adoraria fazer um trabalho sobre Machado, mas quem sou eu na fila do pão para fazer um trabalho sobre Machado? Já tem tanta coisa escrita sobre Machado. A herança literária do Machado, assim, em termos de produção crítica, é gigantesca, é enorme, é monumental, é realmente muito impactante. Mas enfim, fiquei com aquela ideia na cabeça, deixei um pouco para lá, voltei às minhas atividades, fiquei dando aula. Eu dou aula, uma das turmas que às vezes, eventualmente, eu dou, esse semestre eu não estou, mas em geral eu gosto muito, é jornalismo literário. E aí hum, estudo perfil, estudo grandes autores, é uma coisa ali de gostar mesmo e querer estar sempre com um pezinho, né? E você disse que eu gostava de ler umas coisas diferentes, eu acho que eu mantive também esse gostinho ao longo da vida. Eu gosto bastante de ler umas coisas que saem do escopo, assim, que às vezes não são o que está na onda, da crista da onda. Ler uns autores diferentes, buscar umas pegadas um pouquinho diferentes. Isso sempre me estimulou. E eu estou agora começando a reconhecer que tem essa diferença, ela é encontrável em vários autores. Eu acho que, por exemplo, mesmo que o autor entre na corrente sanguínea, é o caso do Machado, ele, quando fez aquele livro, ele era tão diferente de tudo que estava sendo feito naquele momento uhum, e que não tem como não reconhecer que a diferença, às vezes, ela é um disparador, né? Ela tem um mecanismo ali de sedução, de atração para muita gente. E para mim sempre foi um norte. Eu gostei, gosto muito. Você vê, você citou aí alguns dos meus livros, cada um deles tem um gênero diferente, né? uhum. E esses são os que estão publicados. Eu tenho na gaveta mais 26 títulos. E Uau! cada um sobre um assunto diferente, uma abordagem diferente. Eu não gosto muito de ficar numa linha só. E Sim. agora eu descobri que, por exemplo, eu escrevi 9 romances. Ah. Mas eu descobri que eu Primeiro, não mas o quero único que mais você publicou escrever. foi O esse. único que eu publiquei foi com Meu meus Deus. dentes de cão. Mas eu não quero mais escrever romance. Eu quero procurar novos caminhos, novas abordagens, né? Eu escrevi um livro, um dos mais recentes, que é um livro que junta, na primeira parte, 5 contos. Cada conto tem um personagem, homem ou mulher, e esse personagem é um ensaísta. Hum, Todos os personagens são ensaístas, mas cada um vivendo sua vida, nenhum conhece o outro e tal. E na segunda parte do livro existem 5 ensaios. Os ensaios são atribuídos aos personagens. Agora, o conto é o gênero de ficção. aham. O ensaio é um gênero de não ficção. E o livro tem os dois. Então eu estou Hum, escrevendo cada vez mais coisas que misturam, né? E eu gosto muito disso. Então, tenho feito esse trabalho ao longo desse tempo, uhum. sabe? E te acompanhando assim, daqui de Florianópolis, a distância, né? Vim para cá em 99. Eu vejo que você tem muito essa escrita da síntese, né? Do microconto, lembra que você publicava nanocontos, que você chamou de nanocontos, menor do que o microconto? E aí eu não sei até que ponto, por exemplo, a escrita de um romance foi um desafio, né? Porque aí você ficar, né, ali naquela Uhum. imersão, embora depois a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E como é que é isso para você? Porque tem isso da síntese, né, do cronista, do jornalista, essa coisa da escrita sintética, da escrita direta, fluida, né? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Esse é o livro, né? Outra Viagem, Machado de Assis, a Revolução Brasileira, né? Em que você chamou de ensaio, né? Um estudo aqui sobre Machado de Assis e muito gostoso de ler.
né? Não é um trabalho acadêmico chato, fechado. Eu, eu, eu achei muito bacana, né? Eu não estou na área acadêmica, circulo por outros meios, né? E já até aproveito para fazer o gancho, até para a gente começar a você falar sobre isso também, sobre sua escrita. Por que que eu pensei nisso, né? Porque um dos temas que eu gosto de trazer para além das palavras, para essas conversas, eu pego a lista de livros da UFSC, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, 70% das vagas ainda é pelo vestibular específico, que tem uma lista de livros. Ó, o cachorro, o cachorro latindo. E esse ano, até coloquei aqui, eu te mandei, né? Tem Memórias Póstumas, voltou com Machado de Assis, Parque Industrial com Apagu, São Bernardo, Graciliano Ramos, O Outro Lado da Bola, do Álvaro Campos, Ale Braga e o Jean Dias, que é uma graphic novel, Solitária, que também é uma novela, e 1º de Abril, narrativas da cadeia do Salim Miguel, que é colocado, apresentado como autobiografia, né? Então, desses 6 livros, 3 têm o gênero memorialístico, né? Que está no centro aqui das memórias, né? Então, só para a gente contextualizar o pessoal que está nos acompanhando, então, queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre a escrita curta, né? Sintética, não curta, sintética, esse desafio, né? E a tua inspiração pelo Machado, jornalista, que eu Tudo achei bem? genial, genial essa sua sacada. Eu, né, não, quem sou eu? Se você se acha quem você é na fila do pão, eu menos ainda. Eu acho isso, mas a gente tem, às vezes tem que se arriscar. Eu acho que a gente tem que perder o medo e às vezes é isso aí, vou fazer, vamos ver o que que acontece, né? Sobre a escrita sintética, a escrita curta, de fato, sempre foi um desafio para mim. Eu acho que nesse aspecto aí foi muito interessante eu ter feito jornalismo, sabe, Cíntia? Porque o jornalismo, ele me deu essa capacidade de sintetizar, de ter que lidar com um espaço muito controlado, um tempo muito curto às vezes, né? Isso acaba te moldando de alguma maneira. Então, a minha escrita, de alguma maneira, reflete isso, porque eu acho que se eu não tivesse feito jornalismo, os meus livros seriam enormes e provavelmente ilegíveis, né? Eu tenho alguns romances que são bem grandes. Esse romance que você mostrou aí, que está editado, ele é um romance realmente mais sintético. Ele tem um fio narrativo ali que vai conduzindo, mas ele é feito de pequenos ensaios, né? Uhum, Vai meio que costurando o assunto principal, que é a misantropia, que é essa aversão do humano pelos outros humanos. É um sujeito que está tentando fazer um ensaio sobre a misantropia, mas ele então, cada ensaio é ele estudando sobre aquele autor ali, ele tentando entender o que o cara tem a dizer sobre misantropia, e aí ele fazendo esse levantamento do que será esse estudo. Então, esse livro ele ficou realmente mais sintético nesse sentido de ter micro ensaios dentro da estrutura. Mas eu tenho romance de capítulos enormes, assim, né? Então, eu acho que essa síntese ela é importante. Para falar do caso do Machado, o Machado escreve esse romance no momento em que a literatura inteira, não só a brasileira, mas a América Latina ou qualquer outro país, é uma literatura muito extensa. Os capítulos são longos e não tem quebras. E de uhum, repente o Machado chega com uma escrita praticamente telegráfica. Eu consigo vislumbrar, sabe, Cíntia, pessoal, no Machado, a capacidade de ter feito um livro que antecipa o modernismo brasileiro. Os uhum, experimentos do Oswald, mais adiante, os experimentos dos modernistas, de um modo geral, eles já estão, de alguma maneira, no Machado. O Machado já está fazendo isso. O Machado está fazendo isso, no meu entender, porque, e é talvez a descoberta que eu tenha feito nesse meu livro, era assim,
De onde é que veio essa revolução de Memórias Póstumas? Quando você pega Memórias Póstumas, ele é esse livro fragmentado. As Uhum, narrativas, os capítulos são curtinhos, às vezes tem um capítulo que é só o título e asterisco, você não tem mais nada. Claro, tem uma série de brincadeiras ali que estão numa conversa com um escritor do uhum, século anterior ao Machado, que é um escritor do século XVIII, em inglês, na verdade, irlandês, que é o Lawrence Sterne. uhum, Só que o Lawrence Sterne era um cara que o método dele era o da digressão, mas a digressão para ir embora mesmo. Ele finge que vai fazer uma biografia, uma autobiografia, né? O personagem que é o Tristram Shandy, o livro se chama a Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristan Shandy. Então é o Tristan Shandy contando em primeira pessoa. Ele nunca conta a vida dele. Ele vai contar a história do pai, depois a história do tio, depois a história de não sei o quê. Ele não chega a contar a história dele. Então a digressão virou um método. E aquele método ele vai embora, ele nunca volta. O Machado finge que vai fazer uma digressão e não faz. A história dele tem uma linha muito específica. Ele finge que vai fazer uma digressão quando ele começa ali dizendo assim: não, acho que eu não sei se eu vou começar a minha história pelo começo, pelo fim. Achei que todo mundo começa pelo começo. Eu vou fazer diferente, eu vou começar pelo fim. Morri. Então uhum, aqui são as memórias póstumas, etc. E na verdade, depois ele vai contando a história exatamente como a história ocorreu. Quando ele era pequeno, o pai mandou ele estudar em Portugal, ele volta de Portugal porque a mãe morre, ele se apaixona por uma moça, depois por outra, não sei o quê, a vida dele, tenta entrar na carreira política. Ele está fazendo uma história completamente bonitinha, agora, com capítulos curtos, completamente telegráficos. E eu comecei a pensar, de onde é que o Machado tirou essa ideia? E aí fui ver a carreira do Machado, e fui estudar um pouco da vida do Machado e descobri que tem a ver com o fato dele ter sido, boa parte da vida dele, jornalista. Ele era um homem de imprensa. Ele era um cara que estava trabalhando na mídia, ele era um cara que estava escrevendo. Ele passou a boa parte da vida dele de adulto escrevendo crônicas. E eu comecei a desconfiar que era nas crônicas que ele estava treinando a mão para a uhum, mudança, para a revolução que ele ia fazer lá no Memórias Póstumas. E aí comecei a ver, assim, não nasceu de geração espontânea, nada nasce de geração espontânea. Então, onde é que começa? Onde é que começa ele a treinar aquela embocadura, aquela... E aí eu descobri as crônicas, eu falei, tá aqui, ó, tá aqui nas crônicas. E é um pouco isso que o meu livro tenta fazer, buscar, rastrear essa trajetória do cara que vai construindo aos poucos uma revolução que vai ser a revolução que vai se apresentar na literatura, no romance, que é Memórias Póstumas. Eu vou dizer um negócio para você, e para vocês, de modo geral. Eu acho que Memórias Póstumas é mais avançado e mais revolucionário do que o Dom Casmurro. Eu sei que as pessoas preferem o Dom Casmurro, porque uhum. tem a questão do ciúme e porque você. Aí eu vou dizer uma coisa provocadora, assim, vamos ver se isso vai dar certo. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que as pessoas elas gostam do Bentinho porque o Bentinho é a vítima. E o, e o Suposta, Brás a Cubas suposta. supõe-se que ele é a vítima. Ele talvez seja uma vítima da própria paranoia, né? O Aham, que é, talvez a leitura realmente a mais interessante. Mas ele é uma vítima, ele se coloca como é vítima verdade. É. e a gente fica um pouco, nossa, deixa eu ser aqui simpático com a vítima, pobrezinho. Ele foi traído, ou ele acha que foi traído. Coitado desse rapaz, não é? Tadinho. Bom, ele talvez merecesse aquela traição, não sei. Mas o fato é, a gente se coloca do lado da vítima. No caso do Brás Cubas, ele é o perpetrador. Ele é o cara que vai lá e ele é que está traindo. Uhum, Ele tá, claro, a mulher, na verdade, que é casada, que é a Virgília, é quem está traindo ao marido. Mas ele é o outro, ele é o amante, ele é o safado, e ele é o safado não só como amante, mas ele é o cara que está. Ele é o representante de uma elite intelectual brasileira, de uma elite financeira, de uma elite escravocrata, autoritária. E aí não é simpático, não é? O Machado faz um livro que é absolutamente brilhante, e aí o brilhantismo do Machado está nisso, pegar um personagem que é naturalmente desagradável, um cretino, um canalha, né? Um sujeito uhum, nada simpático, e transforma ele num personagem que a gente fica meio tentado a gostar dele, assim, tem algo naquele cara.
a despeito da cafajestagem, a despeito dele ser um sujeito desprezível, Uhum. tem algo ali. E eu acho que nesse ponto, eu vou dizer mais uma ousadia aqui agora. Cíntia, vocês vão me perdoar se eu estiver sendo abusadinho, mas eu acho que é o equívoco da leitura do Roberto Schwartz, que é o maior intérprete do Machado no Brasil. Ele tem um livro que é absolutamente brilhante, se chama Um Mestre na Periferia do Capitalismo. É o estudo mais substancial sobre Machado. Ele tem, para começo de conversa, ele tem um ensaio inaugural que se chama As Ideias Fora de Lugar, em que ele faz uma crítica da crítica brasileira. Ele diz assim, nós estamos lendo autores importados, cadê os nossos autores, cadê as nossas ideias? E ele está lendo Machado a partir dessa, desse ângulo de criticar a crítica também, e só que ele não consegue entender. Então ele está fazendo a leitura perfeita do Machado ali, né? O Machado cria um personagem que é representante de uma elite, que vai ser desagradável, que vai ser escravocrata, autoritário, que vai ser desprezível, que vai abandonar as pessoas pelo caminho, sem menor pudor. Mas, ao mesmo tempo, ele não consegue ver esse outro lado, que é o lado do senso de humor do Machado. O lado que faz o Machado assim, mas eu vou criar um personagem aqui que é desprezível, mas você vai gostar dele, leitor. Aham. No fundo, Isso você está rindo de você mesmo. é, e é absolutamente brilhante. É absolutamente brilhante o que o Machado faz. Assim, ele é um gênio que não tem igual no hemisfério e qualquer hemisfério. Assim, ele faz uma obra que não tem. Você não tem equivalente ao Machado na América Latina toda no século XIX. E você não tem equivalente do Machado em qualquer outro lugar do planeta naquele momento. Ou seja, ele está fazendo uma obra que é realmente muito poderosa. Não à toa, as pessoas que se deparam com Machado em outras línguas, por exemplo, recentemente teve uma nova tradução da Flora DeVoe, que é uma moça americana que veio fazer o doutorado dela no Brasil e fazer uma tradução, e a tradução foi publicada pela Penguin, então acho que é a terceira tradução de Memórias Póstumas para o inglês. Para outras línguas existem traduções, e geralmente as pessoas que gostam muito de literatura, é claro que o Machado nunca vai ser um best-seller nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar, mas as pessoas que gostam e acompanham a literatura sabem que o Machado é um cara fora de série. Uhum. Ele foi lido pelo Harold Bloom, que é um brilhante crítico. Ele foi lido pelo Woody Allen, pela Susan Sontag, por Philip Roth, que é um autor que eu admiro profundamente, que é um dos meus autores contemporâneos mais, dos quais eu mais gosto. E as pessoas estão vendo o quão genial aquele cara é, né? Quer dizer, eu sei que você provavelmente, os seus ouvintes aí, os seus navegadores, devem conhecer uma moça que nos Estados Unidos leu o Machado e ficou encantada, aquilo Ah, virou um meme, repercutiu, viralizou. É. viralizou, ficou, né? Sim, aquela moça é divertido, porque é um ambiente ali virtual e tudo, mas quem conhece Machado sabe que esse cara realmente é muito fora da curva, para qualquer padrão, para qualquer lugar, para qualquer literatura. E esse e chegar nesse ponto para ele foi um negócio que ele foi construindo na vida da redação. Ele passou por várias redações de vários jornais. A contribuição mais longeva dele foi no jornal de um amigo dele, que é Gazeta de Notícias. Foi um período que ele foi criando várias séries de crônicas. O Machado fez crônica do que você puder imaginar. Ele fez crônica em forma de poesia, ele fez crônica em forma de diálogo, ele fez crônica em forma do que você quiser. Ele inventou crônica. E essa invenção, ele percebeu, me parece que ele percebeu, que era possível transpor também para o romance. E aí ele faz esse romance que é um assinte de bom, né? É um romance divertido, é provocador, é engraçado, é fascinante e numa dessas comemorações que fizeram, eu não sei se 100 anos do nascimento, 100 anos de alguma coisa do Machado, alguém escreveu assim: quando você lê o Machado, você tem a impressão de que não é você que está lendo o Machado, é ele que está te lendo. Ah, E eu acho que essa é uma das mais brilhantes definições, realmente. Assim, o Machado lê a gente, e ele lê a aham, gente em qualquer época, em qualquer tempo. O Machado tem recados para quem gosta do ambiente virtual, ele tem recados para quem gosta da inteligência artificial, ele tem recado para todo mundo. Ele é muito, 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 muito sagaz. aham. E aí eu achei que em algum momento eu falei, eu vou escrever, eu vou sentar.
e eu vou escrever sobre Machado. E deu certo, assim, deu certo não no sentido de repercussão, o livro é uma editora relativamente pequena. A Amavice é um selo colado com o selo Patuá, que é um selo que Hum, lança muita uhum. ficção e tal, é um selo É que é. relativamente conhecido. É, a Amavice é o selo acadêmico da Patuá, né? É a mulher do Eduardo que cuida do selo acadêmico. Então ela tem lá um conselho editorial, é um negócio todo formal, assim, né? Acadêmico mesmo e tal. E eles aceitaram o meu estudo, que eu achei ótimo, e publicaram. Então eu fico bem feliz quando as pessoas leem, e sobretudo quando dizem isso que você disse, que achou que o livro é divertido, assim, É, ele é. não é um livro pesado, ele Não, não é um estudo não. assim, formal demais. Eu tentei, de alguma maneira, emular alguma coisa do Machado, contando a vida dele, a vida urbana do Rio de Janeiro, na primeira parte ali, antes de chegar realmente na parte mais densa, que é fazer essa amarração de como é que ele transita da crônica para o romance e como é que esse romance realmente chega ali como uma bomba Sim. atômica. Se Aham. você pega, se você pega os romances anteriores do Machado e esse, você fala, parece que são autores diferentes escrevendo, porque é muito distinto. Claro que se você refinar, você percebe que tem um substrato Algo da comum. linguagem dele já estava ali, não Já como estava ali, forma. mas no Memórias Póstumas radicaliza de uma maneira absolutamente brutal e eu tento, nesse estudo, apontar algumas causas para isso, né? Por exemplo, o Deixa eu Brasil tinha só ficado. contextualizar para o pessoal que está ouvindo aqui, que nem todo mundo tem isso em mente, né? O ano de publicação é 1881, né? Eu já vi Mais ou menos, 81, eu vi Cíntia, ali, tá ele meio. é, ele Porque é ele 1800, sai ele sai ele sai numa revista, numa ele sai revista. publicado numa revista que se chama Revista Brasileira, em Uhum. 1880. Na época dos folhetins, mas você mesmo disse que Mas ele já tinha escrito, porque era diferente um pouco dos outros eles, que iam eles, escrevendo e é, publicando, né? Ele escreve o livro primeiro, ele escreve entre 78 e 80, e ele publica em 80 nessa revista, que é a Revista Brasileira. É uma Uhum. revista que tem várias fases. Ela, no momento em que o Machado publica, ela está na terceira fase. E ela existe até hoje. Hoje é uma revista da Academia Brasileira de Letras. Mas o fato é que o Machado sempre considerou essa edição de 1880 na revista como a primeira edição do livro. Uhum. Porque o fato de ser uma revista não significa que não seja uma publicação. E aí ele considera 1880. Então, nesse ponto, eu fecho com o Machado. Eu acho que a data é 1880. Em livro, é 81, de fato. Uhum. Mas aí a gente tem que recuar um pouquinho e entender um negócio. Em 77, morre no Brasil o Zé de Alencar. E o Uhum. Zé de Alencar era o grande nome da literatura brasileira naquele momento. Então, criou-se uma espécie de vacância. Quem que vai ser, quem que vai ocupar o lugar de o principal nome da literatura brasileira? E eu acho que nesse momento o Machado entendeu, pode ser eu. Eu vou me arriscar e se der certo, pode ser eu. E eu acho que ele lançou a candidatura dele com esse livro, com Memórias Póstumas. Uhum. Uhum. Então é um primeiro motivo. Um segundo motivo, ele adoeceu dos olhos. E essa doença dos olhos fez com que ele se retirasse do Rio. Ele era um cara que viajou pouquíssimo na vida. Era um cara que tinha até certo recurso, mas ele não se afastou do Rio. Ele fez 2 ou 3 viagens para lugares muito próximos. Dessa vez que ele está com esse problema nos olhos, ele vai para Nova Friburgo. Uhum. Ele passa lá uma temporada e ele não consegue No sequer estado do Rio, né? tá do Rio. Ele não consegue sequer escrever. Ele tem que ditar. O Memórias Póstumas começa com ele ditando para Carolina, para a mulher dele. Hum? Ele dita e ela vai anotando. Então, aí depois ele se recupera dos olhos, e aí, claro, ele deve retomar, e ele mesmo vai escrevendo. Mas, mas eu acho que é, ele já vinha ensaiando também alguma coisa. A diferença, as crônicas começam a ganhar uma conotação um pouquinho diferente nesse período aí. Elas Uhum. começam a dar uma saída do normal do Machado, que já não é o normal de ninguém, porque o Machado está escrevendo uma crônica. Ele é genial em pelo menos 3 campos, assim, no romance, no conto e na crônica. Ele é genial nisso, muito. Na poesia, não gosto exatamente da poesia do Machado. E ele
tentou ser dramaturgo. Também, assim, não é nada que chame atenção, não é nada que ficaria para a história se fosse só isso. Mas no romance, no conto e na crônica, ele faz uma verdadeira aula do que é literatura de qualidade. Então, Hum. se as pessoas puderem gastar um pouquinho de tempo e ler esse cara, elas vão ver que ele é muito, muito, muito inteligente, divertido, provocador, ousado, impertinente, desafiador, porque você não consegue nunca localizar quem é o narrador do Machado, né? Um narrador ali que é ambíguo, às vezes se refere à leitora e é gentil, né? Ah, você é leitora, lá, lá, lá. Tem hora que ele fala assim: a culpa do livro é sua. Esse livro não está avançando porque você fica pedindo que eu me apresse, você não tem paciência e calma. Peraí. E ele dá uma puxada de orelha no leitor, assim, e Aham. é muito divertido, porque é claro que tudo isso é uma brincadeira, é claro que tudo isso é para chamar a gente para entrar nesse livro e para a gente se divertir, para a gente. Porque a impressão que eu tenho, Cintia, é que quando a gente termina de ler esse livro, a gente está um pouquinho mais inteligente do que a gente era quando entrou, sabe? E toda vez que você lê, você fica um pouquinho mais. Então, assim, eu recomendo muito. É, Quer dizer, quer é. ficar inteligente? Leia Machado. Isso vai te dar Sim, um. sim, sim. Até pegando esse gancho aí, é, duas questões, né? Que eu quero que você fale. Uma você foi falando, né, da tua hipótese e que você comprovou né, você foi estudar as crônicas e mostrando, olha, isso aqui estava lá na crônica e tal coisa já estava lá na crônica, né? Pegando memórias póstumas e, inclusive, você diz, não, se for pegar os outros livros também você vai achar, mas você se deteve nesse, né? E Uhum, nesse aqui, tem a questão da inovação do narrador defunto, né? Como um recurso que dá uma liberdade para esse narrador. Eu posso falar o que eu quiser, eu tô morto mesmo, não tenho mais rabo preso com ninguém, né? Então, tem esse recurso do defunto autor, tem esse dessa conversa com a leitora que ele cita como, né, no feminino, como mulher, né? Então, isso que eu queria que você falasse sobre essa inovação, tanto que você diz ali, esse livro não é só um marco entre o romantismo e o realismo, seria antes de Machado e depois de Machado da literatura brasileira, que depois veio lá no modernismo, agora não precisamos mais de amarras nenhumas, de formas, e agora cada um escreve o que quiser, do jeito que quiser, né? E já também, para você, já deixando uma segunda pergunta, e você fala também no seu estudo, e que é uma questão que para os professores que trabalham com sala de aula, e a gente está falando aqui de ensino médio, né? Se há um desserviço ou não, ler Machado de Assis, se mata o leitor. É óbvio que a gente não tem. Você com 15 anos, ler Machado, dá para entender alguma coisa, ainda mais com a leitura orientada. Mas depois, cada fase da sua vida, você enxerga uma outra coisa diferente, porque você também andou na vida, né? Então, hoje, uma universidade colocar como uma obra de leitura obrigatória, ela está apontando para a escola. Ó, a gente não pode largar os clássicos. E Machado ainda tem alguma coisa para dizer para a gente, para a gurizada hoje aqui, e que é fundamental. Fala um pouco sobre isso aí. tá. Bom, vamos lá. Eu acho assim, o Machado, ele escreve para a leitora muito porque ele teve acesso a uma pesquisa. É uma hipótese de um estudioso e ele comprova isso muito bem. O Brasil fez uma pesquisa de leitura e reparou que o brasileiro não lia. Ele não lê hoje e ele não lia naquela época, né? Ele lê pouco hoje, ele lia ainda menos naquela época porque sequer era Alfabetizado. alfabetizado. Então, isso também dá ao Machado uma certa liberdade. Essa liberdade que vai se refletir no modo como esse narrador trata as questões, porque é isso, como ele se apresenta como um narrador defunto, ele diz: eu não tenho amarras presas com ninguém. Eu posso fazer a obra que eu quiser. Inclusive, eu posso ser honesto até comigo mesmo. Porque ele está Uhum. se revelando ali como esse sujeito crápula, o cretino, o sujeito que
que gosta de uma mulher e acha a mulher linda, mas ele descobre que a mulher manca. Aí ele começa a pensar, mas se ela é bela, por que que ela manca? Se ela é manca, por que que ela é bela? Né? Assim, é um conflito que para ele era um conflito sério, mas que a gente olha para aquilo hoje e fala, mas que absurdo, cara, essa mulher é bonita e você gosta dela, ou se ela tem uma qualidade ali que é além da beleza física, Uhum. fique com ela. Releve o defeito, né? Mas ele não releva o defeito. E ele não consegue perceber o próprio defeito que ele está expondo para os E leitores. aí ele revela a cretinice. Aí ele revela a cretinice dele, né? E ele está expondo isso o tempo inteiro, e o Machado faz isso desse modo que eu disse, muito, muito brilhante, porque ao mesmo tempo que você detesta aquele cara, ele é divertido. Ele tem uns deslizes que você tem que rir dos deslizes dele, mas às vezes você também se sente compelido a rir com ele. Então, me parece que o Machado foi de uma inteligência enorme na hora que ele percebeu que quem lia no Brasil era principalmente as mulheres. Então, ele se dirige à leitora, porque ele sabe que a leitora é a leitora, a mulher é que é a leitora dele. Então, ele se dirige às mulheres. É um gesto de generosidade do Machado. Ele foi um sujeito que sempre tratou as mulheres de um modo muito interessante na literatura dele, nos livros anteriores, inclusive. Esse é um livro um pouco diferente, mas né, nos livros anteriores, em Helena e a Garcia, Mãe à Luva, ele vai fazendo um panorama da mulher brasileira, do papel da mulher brasileira no extrato social, e ele tem uma leitura muito, muito refinada, muito sofisticada para a época. Então, ele é um cara que está lendo a sociedade brasileira de uma tal maneira que eu diria o seguinte: o Machado deveria ser incluído. Você se lembra, a Nova Aguilar tinha uma coleção chamada Os Pensadores do Brasil. Uhum, Gilberto Freire, Paulo Prado, lá, todo mundo que está, Sérgio Buarque de Holanda, os sujeitos que estão ali pensando as questões brasileiras e levantando a bola do que é que deveria fundamentar a gente, o que é a nossa cultura, o que é a nossa economia, o que é a nossa relação social, o que é a nossa política, o que é a nossa vida, né? Eu acho que a gente devia incluir o Machado nessa lista, sabe? uhum, Porque esse sujeito está lendo a sociedade de uma maneira muito, muito inovadora, muito radical. Quando ele fala da figura do agregado, ele está falando de uma figura que existia naquele momento no Brasil e que continua existindo até hoje. uhum, Esse sujeito ali que não quer trabalhar e que cola numa família, é um primo de alguém, é um parente que vem estudar. Em alguma medida, eu fui um agregado. Eu vim estudar em Brasília porque havia um irmão meu que morava aqui. Então eu fiquei na casa do meu irmão, morando com meu irmão, eu fui esse agregado. Só uhum, que, claro, eu não fiz disso um parasitismo eterno, como acontece nos personagens do Machado. Tem sempre um agregado nos livros do Machado. O que esse personagem está falando? Ele está falando de um modus operandi do brasileiro, sabe? Então uhum, esse sujeito está fazendo uma leitura muito, muito incrível do Brasil. uhum. É, Mas, ao mesmo tempo, ele também, muitos levantam a questão de ele estar ali no Brasil ainda escravocrata e que ficava numa posição ambígua, então às vezes apareciam nos personagens pela ironia e mais publicamente, e até você fala assim, ele não dá muito pano para manga para a vida pessoal dele, para as posições que ele tinha para dizer, ele disse nos textos. Seria isso? é, é isso em alguma medida, mas ele também tem um momento, há um dos biógrafos dele que é muito minucioso discorrendo sobre isso. Quando ele diz que o Machado, ele era chefe de gabinete do que hoje seria o hum, Ministério de Obras, Ministério ele era um chefe de gabinete, então ele tinha uma posição ali de relevância e tudo. E uma vez chegou um processo lá de uma situação que envolvia uma questão judicial que envolvia escravos, pessoas escravizadas. E o Machado se posicionou contra o suposto dono dos escravizados e a favor dos escravizados. E significa que também na vida pública, no que competia a ele, que era fazer um parecer ali, e é engraçado porque a análise diz assim, esse parecer era como se tivesse sido formulado por um advogado, de tão bom, de tão consistente, de tão irrespondível,
E então o Machado, sim, eles, né? Agora, ele era um sujeito muito discreto. Isso sim, ele foi a vida toda um sujeito que não gostava muito de abrir a guarda. Os Uhum. amigos o conheciam na rua, encontravam na redação, nos cafés, nas livrarias. Quando foi criada a academia, na academia, Uhum. mas os amigos não frequentavam a casa dele, eram raríssimos os amigos por exemplo, quando ele adoeceu para morrer, uns poucos, assim, você conta na mão, nos dedos de uma mão, os que foram na casa dele visitá-lo. Claro, aí depois da morte, sim, aí muita gente foi ao enterro, essa coisa toda. E aí o Machado, isso é muito curioso, ele entra num período ali de esquecimento. Uhum. Ele fica praticamente 50 anos desaparecido. Até que uma estudiosa, que é a Lúcia Miguel Pereira, recupera, para comemorar os 50 anos da morte do fundador da Academia Brasileira, ela faz um estudo que é tão bom, e aí começa uma série de estudos, e as pessoas começam a ver que o Machado realmente é esse cara canônico. E aí você entra numa questão que é importante, que você mencionou e que fazia parte da sua pergunta. De fato, a gente não pode esquecer certos clássicos. Eu não sei se você viu, e se as pessoas não viram, deveriam procurar isso. A Folha recentemente, sem ser esse domingo agora, o anterior, ela publicou uma lista dos melhores romances do Brasil até agora. Então, como a gente tem 25 anos desse Polêmica. século, são só 25 Isso, livros, não são isso mais do que isso. é É. E nesses livros estão lá, os três primeiros tratam de questões da negritude, que são questões atuais. É importante que esse assunto esteja na pauta? Claro que é. Óbvio que é. O Brasil tem um resgate histórico a ser feito, essa coisa toda. No entanto, a gente não pode esquecer de ler alguns dos nossos clássicos. E aí, nesse sentido, tem dois livros maravilhosos. Um do Harold Bloom, que eu já mencionei, o Harold Bloom para você. O Harold Bloom tem um livro chamado Por que Ler os Clássicos? E o Ítalo Calvino, que é um escritor italiano, tem também um livro com um título muito parecido, né? Como e Por que Ler os Clássicos, uma coisa assim. E os dois livros falam muito uma coisa interessante. Um grande defensor da leitura dos clássicos era o Harold Bloom. Era um crítico que dizia assim: a gente não pode ignorar. Ele até era um cara que brigava com algumas das escolas que propunham uma mudança, uma alteração no cânone. Ele dizia: tudo bem você propor uma alteração para incluir alguma coisa, mas você quer tirar o centro do cânone aqui, aí eu vou brigar. E ele brigava. E eu entendo as razões desse cara brigar e defender um cânone, porque às vezes esse cara é capaz de fazer uma contribuição tão grande para a gente entender quem nós somos na Uhum. vida, Uhum. o que torna o humano humano. Por exemplo, o Harold Bloom tem um livro que ele estuda Shakespeare. Ele diz assim: é, o livro dele se chama Shakespeare, A Invenção do Humano. Ele diz: há uma mudança no modo como o ser humano era antes de Shakespeare e o ser humano a partir de Shakespeare. O ser humano antes de Shakespeare, ele nascia num extrato, ele permanecia naquele extrato, ele não mudava, a vida dele era inalterada. A partir de Shakespeare, o ser humano pode se permitir duvidar. A introdução da dúvida é uma questão shakespeariana e agora é uma questão humana. A Uhum. dúvida entrou na ciência do século XX. Você Uhum. tem lá uma teoria da relatividade, você tem lá uma teoria da indeterminação. O gato do Schrödinger, que você não sabe se está vivo, se está morto, né? E ele pode estar vivo ou morto, ele pode estar nos dois estados até que você de fato consiga verificar. A descoberta do inconsciente pelo Freud no século XIX e início do XX, essas coisas todas, elas estão marcando uma, uma postura que está lá no Shakespeare. Então, esses grandes autores, a gente nunca pode esquecer que a Uhum. gente precisa estudar eles. No caso do Brasil, a gente nunca pode esquecer que a gente tem que estudar o Machado, a gente tem que ler o Machado, porque esse é o cara que está melhor entendendo quem nós somos, do que nós somos feitos, que tipo de gente, de cultura, que tipo de política nós produzimos, temos, né, fazemos, o que nos torna aquilo que nós somos. Leia Machado que você vai entender. Ele tem um recado para todo mundo. Aí a sua outra pergunta. Então, qual é o momento de ler Machado? Bem, o Machado pode ser lido pelo pessoal do ensino médio? Pode. Eles vão torcer o nariz porque eles vão.
Aí eu vou te falar da minha experiência pessoal. Eu li Machado do mesmo jeito que eu li os outros autores, achando todos eles muito chatos. Ai, que livro chato. Ai, que livro chato. Ai, que livro chato. Porque eu era obrigado a ler, e ser obrigado a ler já era o motivo da chateação. Uhum, Eu era muito assim, não vou ler. E aí eu fui escolhendo a minha trajetória, fui lendo os livros que me interessavam. Quando eu fui fazer esse curso lá, eu estava já no mestrado, eu fui fazer um curso de Machado de Assis. é o. A minha cabeça fez assim, "Pluf". Uhum, Onde é que eu estava que eu não entendi a dimensão desse cara, uhum, né? E quão brilhante esse cara é, o uhum, quão diferente de tudo que foi feito na literatura brasileira. E aí, e aí eu comecei a ter aquele vermezinho que ainda não é o que vai, né, roer as minhas carnes quando eu virar um cadáver, mas aquele vermezinho da inquietação, que diz assim, será que eu não poderia escrever alguma coisa sobre esse cara também? Será que eu não poderia dar um pitaco nessa conversa? Será que eu não teria uma contribuiçãozinha a fazer? Eu acho que talvez o meu livro, a ambição dele era um pouco essa, assim, dar esta contribuição. uhum, E eu acho que quando a gente lê Machado em outro momento da vida, que a gente tem mais maturidade, a gente começa a descobrir de fato outras coisas. O Machado tem um nível de filosofia ali dentro que você não encontra paralelo em muitos lugares. Ele começa a criar uma lei das equivalências das janelas, da relatividade do tempo. Às vezes ele avança a narrativa, às vezes ele recua. Ele está fazendo um jogo ali, criando uma espécie de labirinto. Ele está envolvendo você de uma tal maneira, se você tiver a percepção de todas essas nuances, uhum. você vai se divertindo, você vai se envolvendo, você vai se maravilhando, você vai dizendo, puxa, que cara sagaz, assim. Ele tem um recado para todo mundo em todas as épocas, sabe? Ele é um cara realmente muito, muito antenado, muito, muito, muito. É, Um gênio. e você pode ir trabalhando os contos, pode ir introduzindo os Pode. contos para as Por crianças. exemplo, Claro, pode. eu Muito. lembro, Pode muito. inclusive, o meu filho caçula, que acabou de entrar para a universidade, quando ele estava no nono ano, a professora trabalhou com alienista e eles fizeram teatro. Olha E aí. então foi muito bacana, porque eles inclusive colocaram alguns personagens contemporâneos lá dentro da Casa Verde também. Então, assim, é a questão, né? Porque assim, a gente sabe que a gurizada não está lendo, né? Nem na universidade. Já é um desafio ler, que dirá ler Machado, né? E ler para fazer a prova, e ler. Mas não dá para desistir, né? Porque a Não. questão são as estratégias, São né? as estratégias. Eu acho que a sacada da estratégia, ela pode ser né? Durante muito tempo as pessoas, por exemplo, fizeram e ainda fazem hoje nas faculdades de direito eles fazem julgamentos, né? Do caso do Bentinho lá, né? Do Dom Sim, Casmurro. sim. Não, mas isso Ele é gratuitamente culpado, ele não é fazem. culpado, né? As É. pessoas gostam dessa coisa. Ora. Então vamos fazer aqui um. Não, mas isso Vocês vão acaba entender que ele é atraindo, né? culpado, que ele não é culpado, É. né? E eu acho que o Machado ele permite isso, sim. Ele tem uma galeria enorme de personagens, de temas. São temas do século XIX, mas você pode. Ele permite isso, ele permite a atualização. Uhum. Coloque um personagem contemporâneo, pode funcionar muito bem, né? Inclusive, é formidável, assim, a tentativa de adaptação do Memórias Póstumas para o cinema teve ousadias ali incríveis de linguagem cinematográfica, porque isso meio que, na cabeça do diretor, imagino que ele deve ter tido esse tipo de reflexão, né? Não, eu posso fazer a mesma coisa que ele está fazendo aqui na literatura, deixa eu fazer aqui no audiovisual. E ele faz, né? Então, criar ali um hipopótamo completamente, né, para fazer uma viagem no tempo e não sei o quê. Maravilha, faça o seu hipopótamo aí, faça ele funcionar. Então, assim, você tem muitos recursos que você poderia usar para transformar o Machado num sujeito interessante. Agora, sim, e adaptando isso para cada público, né? Um público mais sofisticado, mais avançado, mais maduro, talvez pudesse ter uma discussão realmente um pouco mais de temas da filosofia, da vida política brasileira, do que isso significa, das repercussões que isso tem. E aí você, por exemplo, lê Machado e lê o Roberto Schwartz e fazer um cotejo de como é que o Roberto Schwartz leu o Machado e olha aqui como isso tem uma reflexão no modo como é possível ler o Brasil e como Machado pode ser entendido como também um pensador do Brasil, né, um sujeito inovador. Então, eu acho que cada professor, quanto mais criativo,
mais interessante pode ficar o assunto. Uhum, E não esquecendo disso, né? Não esquecendo que ele faz parte de um. Então, por exemplo, você apontou aí três livros que falam da questão da memorialística. A memória, no caso do Machado, é um negócio muito fascinante, porque a memória está sempre atrelada à questão do tempo, né? A memória é o que nós já vivemos, o que já aconteceu e não pode acontecer mais. Então, eu vou recuperar minha vida, eu vou fazer, né? E o Machado gosta desse assunto. O último romance dele chama-se Memorial de Aires. uhum, Aires é um sujeito que era um diplomata e que agora voltou para o Brasil e que está aposentado. Ele só tem passado. Ele não é um sujeito de futuro. Ele já viveu a vida dele, ele está esperando ali, né, já está aposentado, a vida dele já está meio que chegando nos finalmente. E então agora para ele só resta o passado. E aí ele vai mergulhar no passado, mas o passado para ele, ao mesmo tempo, não tem tanta coisa assim para dizer. Então começa a observar aqui um casal jovem, e ele fica fascinado pela beleza da moça, pela dinâmica da relação. Olha o que que esse cara está fazendo? Olha o que que ele está enxergando. Está enxergando as relações humanas, ele está misturando isso com a vida política brasileira, com a diplomacia brasileira, ele está misturando. Então, assim, quanto mais você abrir o leque dos abracadabras do Machado, mais coisa você vai encontrar, porque ele não esgota, assim. Ele é muito versátil, e ele é muito dinâmico, né? As uhum. coisas são rápidas. Ele é um cara que está ali, sabe esse jovem que hoje está no TikTok e abre não sei o que, Facebook dele? Ele está fazendo tudo isso, no século XIX, bicho. Então, assim, sabe? Mil loas para esse cidadão, porque ele realmente merece todas elas. Ele é um cara brilhante. Sim, e uma outra coisa que eu comentei contigo, que eu também queria trazer, porque no vestibular aqui da UFSC, dos gêneros, nos últimos, inclusive, nem foi cobrada, na prova de redação, nem foi cobrada a dissertação argumentativa, que normalmente é o que cai nos vestibulares. Então, eles trabalham com outros gêneros. O aluno tem que escolher, eles Uhum, normalmente variam, às vezes eles trazem conto, às vezes eles trazem crônica, é muito frequente, uhum, caiu até já uma questão de internet, uhum, relato. Eu estou, inclusive, pensando muito em algo de relato memorialístico, uhum, mas pegando aí pelo Machado e a questão do cronista, né? Vamos falar um pouco da crônica e desse gênero, do que era a crônica lá, do que é a crônica hoje. Você que está aí com, né, mergulhada aí no jornalismo literário e que com essa lente do cronista, né? Porque a crônica é a lente que você vai olhar a realidade, né? Para além do gênero, como você vai trazer isso pro texto, né? E o que a gente vê que a crônica no Brasil ela tem uma força dentro do contexto literário maior do que em outros países, né? Me diz aí se eu estou falando bobagem. tá. Não, eu acho assim, a crônica no Brasil, ela tem um aspecto muito fascinante. Primeiro, essa questão da história. Normalmente, os estudiosos da crônica no Brasil falam que a crônica começou com Otaviano, que era um cunhado do Zé de Alencar. E o Zé de Alencar foi o continuador, o Machado na sequência, e aí uma leva de escritores que migraram para escrever crônica. Na época ele nem era chamado de cronista, ele era chamado de folhetinista. O Machado diz assim que uma coisa que não se adaptou bem aqui nas terras tropicais é justamente o folhetinista. Ele está chamando de folhetinista, mas ele está querendo dizer cronista. A crônica ela começa antes do Otávio, do Francisco Otávio, ela começa com o Justiniano José da Rocha em 1836. Esse cara já tem um jornal chamado Cronista, e o que ele está escrevendo nesse jornal já é a crônica. Depois vai chegar o Francisco Otaviano, depois vai chegar o Zé de Alencar. O Zé de Alencar vai dar uma pitada ali interessante para a crônica. Ele cria uma seção que se chama Ao Correr da Pena. Então, assim, a crônica é escrita, ele diz, ao correr da pena. Eu não vou ficar elaborando demais o texto. O texto é o que sair, do jeito que sair. Ele tem uma naturalidade, uma espontaneidade. Essa é uma característica importante, interessante da crônica. Essa ideia da espontaneidade. O Machado dizia isso. Ele dizia que ele se sentia mais brasileiro quando ele escrevia crônica.
Ele sentia que tinha uma coisa ali qualquer nesse gênero. E esse gênero ele foi ganhando uma consistência ao longo do tempo, e ele foi ganhando uma relevância, sobretudo na década de 30, quando Getúlio dá uma expansão ali para a indústria brasileira e para a urbanidade brasileira, os jornais começam a pipocar. E jornal demais, você começa a ter um espaço meio ocioso ali. Será que não dá para aproveitar o talento dos escritores? Eles começam a chamar escritor. E os escritores começam a escrever crônicas. A crônica ela tem um pé na literatura e ela tem um pé no jornalismo. Ela é veiculada em jornal, Uhum, mas ela tem uma liberdade de às vezes ter uma invençãozinha, uma coisa qualquer. Ao mesmo tempo, é uma liberdade, vamos dizer, relativamente controlada. Às vezes você tem que puxar aqui e botar o pé na realidade. E ela teve um pico de sucesso, vamos dizer ali, nos anos 60 do século passado. A crônica estava no auge. Você tem dois grandes cronistas que se juntam, o Rubem Braga e Fernando Sabino, e eles lançam uma editora chamada Editora do Autor. uhum, Vendem essa editora e, não satisfeitos, lançam uma outra editora, a Editora Sabiá. E essa editora, o intuito dela era publicar crônicas dos coleguinhas, publicar crônicas. E aí você tem um boom e uma expansão da crônica no Brasil nesse período. Depois você tem um pouco ali dá uma arrefecida. E ultimamente a crônica está meio, parece o samba, agoniza, mas não morre. Tá lá o Antônio Prata escrevendo aos domingos na Folha de São Paulo. Você tem uns cronistas aqui ou ali, alguns muito interessantes. Mas o fato é que há 2 anos, 2023, não, 3 anos, em 2022, o Augusto Massi lançou uma antologia de crônicas. Ele chamou Os Sabiás da Crônica, em homenagem ao nome da editora, uhum. em homenagem ao fato de que o, o sabiá é um passarinho que tem um canto bonito, a crônica é uma espécie de canto bonito. Vale lembrar que na década de 60, não, um pouquinho depois, na de 70 e início de 80, a editora Ática também ajudou nesse boom, porque ela lançou uma coleção chamada Para Gostar de Ler e Uhum. juntava crônicas de cronistas muito bons, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Paulo Mendes Campos, Belíssimo. Otto Lara Rezende, todos os bons, Raquel de Queiroz, Uhum. o Graciliano, todo cronista bom estava lá naquela coleção. E a coleção Fomos tinha. formados para gostar de ler. Nós nos formamos com essa coleção, né? Ela vendeu que nem água naquele momento, depois deu uma arrefecida. Mas agora o Massi lançou essa coletânea, que tem 6 cronistas, né? 6 bons cronistas, 6 ótimos cronistas. E recentemente também um pesquisador juntou uma outra antologia de crônicas do Antônio Maria, que é um brilhante cronista desse período. Uhum. Então, assim, me pareceu que ia ter um novo boom da crônica. É Você difícil acha dizer que que tem não? um boom, É. mas a crônica, ela está aí, No meio é, digital, nas redes sociais, com no meio o digital, Instagram. né? Hoje você tem o Instituto Moreira Salles, que criou o Portal da Crônica Brasileira. Ah, sim. Você coloca lá Portal da Crônica Brasileira no Google, você acha rapidamente, ou se você procurar pelo Instituto Moreira Salles, você vai encontrar rapidamente na página do Instituto Moreira Salles um link para esse Portal da Crônica Brasileira, Já tem que até é uma imagem ali uma imagem com os um, nomes, é. o Humberto Werneck está pegando, fazendo uma seleção ali das melhores crônicas, dos melhores cronistas e está colocando ali. Toda semana tem 2, 3, 5 crônicas Uhum. de alto nível, com imagens do Loredano, que é um ilustrador brilhante, assim, é um dos grandes, é um dos grandes nomes do traço brasileiro, e esse cara está lá colaborando para esse projeto. Então você vê, a crônica está aí, né? A crônica está aí, Eu né? tenho E as visto pessoas gente gostam. publicando, lendo a crônica por Pois vídeo. é, Tem visto. porque ela tem essa característica. Muitas vezes você começa a ler a crônica e você começa a achar, ela se parece muito com aquilo que eu gostaria de escrever se eu fosse escrever. É claro que se a gente for escrever, a gente não é tão bom assim, né? Porque não é nada fácil escrever daquele jeito que é muito fácil de ler. Na hora que você lê, você fala, nossa, parece que isso aqui foi escrito assim, né? Derretendo, assim, de tão bom, de tão fácil. Aquilo dá um trabalho. Na hora que você senta lá e vai realmente escrever, é muito trabalhoso.
Mas para quem está lendo, tem que ser prazeroso, né? A Uhum. crônica ela tem que ser envolvente, ela tem umas armas da sedução ali, porque o que acontece com a crônica? Ela está no meio de muita notícia ruim. Você está lendo, você abre o jornal e é assim, crise, problema, IOF, Carla Zambelli, não sei o quê, blá, 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 crise, blá, 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 o mundo. Se você for acreditar nos jornais, parece que o mundo não dura mais uma semana. Guerra, no, guerra na faixa de Gaza, guerra na Ucrânia com a Rússia, guerra não sei aonde, potencial guerra com Índia e Paquistão. Assim, o mundo é assustador. Aí tem lá o cronista. E o cronista acredita que o ser humano tem jeito ainda. O cronista acredita que o ser humano tem salvação. Então, assim, como não ficar fascinado por essa espécie de oásis no meio de tanta notícia ruim? Você pega ali, você está lendo o jornal e fala, aqui, ó, aqui eu vou ler, porque aqui é um momento de dar uma respirada, né? E tomar um fôlego e quem sabe, voltar a acreditar um pouquinho na humanidade. Então, eu acho que a crônica, ela tem esse desafio, sabe? E o fato dela ser sintética, percebe que como ela vai ser publicada no jornal, o cronista tem um limite, que é o limite do tamanho da página, da diagramação ali. E esse limite tem que ser seguido. Então, os cronistas, às vezes, eles têm que dar nó em pingo d'água para conseguir ficar daquele tamanho que é exigido. Uhum. Então, cara, aquilo ali é um trabalho de ourivesaria, ele vai ter que lapidar, ele vai ter que ser, né, ele vai ter que chegar numa síntese ali, que é a melhor síntese possível naquele momento. Só que ele está fazendo isso contra o relógio, às vezes. Então, olha que dificuldade, né? Ao mesmo tempo, ele tem o universo inteiro à disposição dele. Então, uma das coisas que eu fiz, e é um dos livros que eu não publiquei, foi uma antologia de crônicas. Eu tinha começado com a ideia de que seriam as crônicas da página em branco, que é aquele dia que o cronista não quer escrever. Ele está cansado, ele está chateado, ele Bateu o está. prazo. E aí, mas ele tem prazo, mas ele tem que pagar as contas, ele tem um compromisso ali, ele tem uma carteira de trabalho, ele tem que cumprir. Então ele vai escrever. Aí ele escreve uma crônica dizendo que ele não está afim de escrever. E a crônica inteira é sobre esse mesmo tema. E todo cronista que se preze escreveu essa crônica. Aí Uhum. você vai rasgar, levanta lá um nome de um monte de gente, de um monte de época. Eu Sim. levantei. E num certo momento eu achei assim que se fizesse só essa crônica da página em branco já seria ótimo. Mas eu pensei, será que não tem o contrário? A crônica do dia que ele está se apresentando para o leitor, que ele está dizendo quem ele é, que ele está dizendo qual é essa crônica que ele quer escrever, que ele pretende publicar e fazer, que tipo de texto ele tem, o que ele tem para dizer para o leitor, em outras palavras. Então a crônica, eu chamei de crônica em preto e branco. Preto é esse dia que ele está se apresentando, que ele está apresentando as credenciais dele para o leitor, então ele tem que usar a tinta preta lá para escrever, então ele, né? E no outro dia que é a página em branco, a página do eu não quero escrever, eu não vou escrever, mas eu tenho que escrever, então eu vou escrever que eu não quero escrever. E aí, e é muito fascinante quando você nota, por exemplo, que um sujeito como Rubem Braga, ele escreve a crônica da página em branco, não quando ele está no fim da carreira, quando ele já tem 50 anos de profissão e ele já está cansado de tudo. Ele escreve a crônica da página em branco quando ele tem meros 28 anos de idade. É um negócio assim impressionante. Esse cara já estava cansado aos 28? Como assim? Ele está começando a carreira, né? É claro que ele não estava cansado, é claro que era só um dia de chateação ali, de brincadeira, né? Porque meio que criou-se uma tradição, assim, o cronista vai ter que escrever sua crônica da página em branco. É, O que que ele vai dizer nessa crônica? É muito divertido. chega o prazo e não, É, não dá conta, né? pois é. E Paulo, eu estava aqui pensando, né? A gente falou do Machado e o seu romance, apresentar aqui para os leitores, Com Meus Dentes de Cão, né? É, E eu vi aqui que não sei quem fez a sua apresentação aqui, só para situar para o pessoal que está acompanhando a gente, é, fala, né, distraído com a busca da própria felicidade, o ser humano esqueceu num canto qualquer o semelhante, um tanto azedo e avesso aos convívios. Em outras palavras, o misantropo. Não é o caso de Otávio Pimenta, que resolve passar em vista o lado B da humanidade, ou seja, interpelar aquele tipo de sujeito que não só
não dança conforme a música, mas que se recusa a dançar. Isso é uma parte que dá apresentação. E lá isso na apresentação do livro e do personagem. Mas ela diz aqui que o Paulo, além de professor e escritor, é um misantropo. É o escritor e misantropo Paulo Paniago. É, né, que esse misantropo, que é professor que fala pra caramba, misantropo de tigela. Na verdade, isso é uma brincadeira, claro, né, com os leitores, de alguma maneira. Um pouco para entrar no clima da obra, né? É uma obra que ela é uma obra para ser azeda, mas ela não pode ser azeda, né? Ela está falando do azedume humano, mas ela mesma não pode ser azeda. Então, é desse paradoxo que eu mais ou menos tive a ideia para fazer o livro, né? A ideia era um pouco essa, assim. Tem assuntos que ficam um pouco esquecidos. Eu achava que a misantropia era um pouco isso. É óbvio que na hora que você começa a estudar, você percebe que não. Que todos os autores falaram da misantropia. Você pega um autor daqueles gregos lá no teatro dele, ele já está criando o personagem do misantropo. O Molière tem uma peça que se chama O Misantropo. O Shakespeare tem uma peça em que o personagem é um misantropo e é chamado de misantropo. E aí você pega todos os grandes clássicos, acabam que eles falaram sobre misantropia de alguma maneira. Então a misantropia sempre teve na pauta. A questão é que a gente costuma não olhar muito para esse assunto, né? Assim, um sujeito que não gosta de pessoas, não gosta dos seres humanos, que sujeito chato, né? Que sujeito desagradável. Mas às vezes esse sujeito também tem um recado para dar. Então eu quis brincar um pouco com isso e fazer um personagem que na verdade ele está tentando fazer um ensaio sobre misantropia. Então é um pouco essa procura do misantropo ao longo da história e ao mesmo tempo uma discussão do que é essa misantropia, do que ela significa para esse tempo contemporâneo, por que nós estamos, em alguma medida, todos nos tornamos um pouco misantropos, no momento em que, por exemplo, a gente insufla as guerras de ódio na internet, isso é uma manifestação de misantropia, assim, você não gosta do outro, você não tolera o outro, você não entende o outro, você não é capaz de dialogar com o outro, que história é essa? Por que você está sendo tão visceral e tão repelente assim, né? Então eu quis discutir um pouco isso e tentei fazer um livro que não ficasse tão azedo, embora o tema seja o azedume. Eu quero crer que talvez tenha conseguido. As pessoas que leram o livro disseram ter gostado. Claro que muita gente está falando isso para ser gentil comigo, eu acho bacana, ótimo. Não terminei, Mas, mas eu estou curtindo. Vamos, mas vamos. também sei que não é um assunto trivial, né? É um assunto fácil. Então tem hora que talvez talvez não seja qualquer leitor que vá gostar, né? Eu também entendo isso, assim, não acho que tudo bem, né? Faz parte do jogo. Eu acho que a gente tem que buscar um pouco os assuntos que saem do lugar comum, do fácil e do óbvio, né? Essa é a minha ambição, assim, como escritor. Eu tento sempre procurar um assunto novo, uma abordagem nova, né? O que que eu posso fazer? O que que eu ainda não fiz? O que que falta escrever? Eu sei que eu não sou nenhum grande escritor, nem nome de nada, mas isso é bom para mim. O fato de eu não ser ninguém conhecido me Deixa eu torna ver. livre. Eu sou muito livre para escrever o que eu quiser. Assim, eu não tenho compromisso com ninguém, eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não pertenço a panelinha nenhuma. Então, eu vou escrever o que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. Se eu quiser parar tudo e escrever um livro sobre misantropia, eu vou. Se eu quiser fazer uma antologia de crônicas sobre página em branco e em preto, eu vou. Se eu quiser fazer um outro livro sobre uma outra coisa qualquer, eu vou. E aí eu fico. Essa liberdade, eu acho ela uma coisa muito fascinante, porque eu vou, eu tenho uma ideia, eu falo, agora eu vou escrever sobre isso. Então eu vou embora, né? Tem uma escritora americana que eu gosto muito, voltando aqui ao assunto da síntese, que ela se chama Lydia Davis. Tem dois livros dela publicados no Brasil. Um que se chama Tipos de Perturbação. Depois você me manda todas essas dicas aí que eu vou colocar na descrição aqui do Tá vídeo bom, para a tá galera. legal. Tá? Um se chama Tipos de Perturbação e o outro se chama Nem Vem. E ela é uma escritora muito, muito curiosa, porque você começa a ler o texto dela, você não sabe. Ela está falando isso daqui, é um personagem, é um narrador que ela criou? Isso é ela? Isso é a Lydia Davis que está falando? Quem é?
eu não estou entendendo isso aqui. Parece que é uma narrativa, mas ao mesmo tempo parece que é um conto, mas parece que é muito pessoal. Parece que isso aconteceu com ela de fato. Você fica sempre naquela dúvida do que essa mulher está querendo. E ela é muito sintética. Quando ela tenta fazer uma coisa mais longa, quase sempre não dá muito certo, não. Então, assim, eu gosto tanto da Lydia Davis que eu escrevi um dos meus livros, chama-se Nem Agora Nem Nunca. Ele é um livro de narrativas também nessa linha, assim. É um livro que está inédito, ele não está publicado nem nada, mas ele tem essas narrativas muito curtas, às vezes pessoais, às vezes eu estou falando da minha relação com os meus filhos, às vezes eu estou falando da minha relação com os alunos, às vezes eu estou falando de uma conferência que eu fui assistir, e eu estou falando realmente daquela conferência. E é para o leitor ficar assim, mas isso que eu estou lendo é o quê? Esse cara está escrevendo, ele está inventando um narrador ou ele está realmente falando isso que ele pensa? E eu quero deixar um pouco o leitor também com essa caraminhola, assim, sabe? Então, eu tenho essa liberdade, eu posso fazer um livro de aforismos, eu posso fazer um livro como você, né, esse livro que se chama Curto Circuito, é um livro de cópulas, são poemas com duas linhas de texto apenas. Então, é um exercício ali de sintetizar mesmo ao máximo, né? E no mundo em você tem uma quantidade exorbitante de assuntos, em que tudo é excessivo ao extremo, eu acho que você ser conciso é uma qualidade, né? É talvez Uhum, uma grande qualidade. Então, a gente tem que procurar ser conciso. uhum. Embora você esteja vendo aqui, você diz que eu sou um cara muito tagarela, né? Então, Pode então a gente tem falar, que pode falar. mas eu acho que na hora de escrever a gente tem que procurar essa concisão. Ela faz parte, ela é importante. Você escreve todo dia? Todos os dias você escreve? Eu tento escrever todos os Agora. dias. E eu tenho sempre um bloquinho, eu ando com esse bloquinho. Eu estimulo muito aos meus alunos que façam esse exercício de andar com um bloquinho, porque se você tiver uma ideia no meio da rua, em qualquer lugar, você puxa o bloquinho e anota. Não anota no celular, porque não é a mesma coisa. Anota no bloquinho. Usa o bloquinho ali, o mais analógico que tiver, bloquinho mesmo, com canetinha, com lápis, com o que você quiser. Eu Ah, tenho, eu inclusive coleciono os meus antigos caderninhos, eu vou colocando etiquetinhas e numerando, para eu saber de quando a quando eu escrevi tal coisa. E eu estou no número, no meu, estou usando um caderninho agora que é o de número 58. Esses caderninhos, eles duram bastante tempo, assim. Eles duram 3, 4 meses, sabe? Então, uhum, vou escrevendo e vou. Às vezes dura um pouco mais, dependendo, né, de certos períodos que eu dependo mais de ficar. Eu tive na universidade agora num cargo de gestão. Isso me tomou muito tempo. Foi um período que eu tive que abdicar um pouco da escrita. Agora eu estou voltando aos pouquinhos, mas estou voltando num texto que não é exatamente um texto de ficção, é um texto de análise, é um texto de estudo, né? Mas depois dele, talvez venha alguma outra coisa e eu volte a escrever ficção. Eu acho que agora eu vou escrever muito nessa mistura de gêneros, assim. Eu fiz livros que misturam gêneros. Eu gosto dessa misturinha de gêneros, né? O livro ele é conto, mas ele é crônica, mas ele é teatro, mas ele é poesia, mas ele é o quê? Não é para situar muito bem, não. Ele é um pouco de tudo isso. Ele é algo que está buscando uma forma de dizer algo uhum, interessante para uhum. o leitor, né? Também ia te perguntar quais são os seus projetos, né, de futuro texto, além desses outros que estão na gaveta, que você escreveu, você tirou de dentro de Então, você, estão lá. Você pensa ah, em publicar, você vai continuar. O que que você está olha, pulando aí no momento? eu acho assim, Cíntia, existe uma dificuldade muito grande de lidar hoje com as editoras no Brasil, né? Uhum, Boa parte das editoras hoje se transformou num negócio em que você paga para ter o livro publicado né, assim, para ter o livro publicado, né, não sei se isso é uma editora, isso é um selo, talvez, literário, mais do que uma editora. Então, são poucas as editoras não estão exatamente abertas para autores, ou enfim. E eu acho que eu já perdi um pouco esse pique de ir atrás de editora e ver se vai ser publicado. Eu vou deixar essas coisas inéditas, eu vou continuar escrevendo até onde achar que preciso, devo. Escrever para mim é um troço muito essencial, assim. Eu escrevo para não enlouquecer, para não morrer, para alguma coisa. Eu escrevo
mas eu preciso escrever. É uma coisa para mim quase que de vísceras, assim. Eu preciso disso. É terapêutico, sei lá. É, Uhum. é, a- é talvez uma forma também de reforçar a minha maluquice ou de mantê-la sob controle. Eu não sei. Eu estou tentando enxergar um meio termo. Mas eu preciso escrever. Então, enquanto eu tiver essa necessidade, eu vou continuar escrevendo. E, e é engraçado, porque nesses estudos que eu tenho feito, eu acabei de reler um livro. Eu já tinha lido ele há bastante tempo. E eu reli agora, é um livro do Humberto Eco que se chama Confissões de um Jovem Romancista. E num determinado momento lá, ele diz assim: eu detesto esses escritores que dizem que escrevem apenas para si mesmos, que não escrevem para serem lidos, que não escrevem para um público. Eu detesto ele. Eu falei: pois bem, seu Humberto Eco, eu acho que eu sou esse cara aí. Eu estou escrevendo mais para mim mesmo e do que para os outros, né? Assim, claro, eu fico envaidecido quando alguém lê e gosta do que lê e me diz que gostou. É óbvio que eu gosto disso, é óbvio que eu escrevo para ser lido, mas eu não estou mais com a paciência de buscar editora. Então, eu continuarei escrevendo e tal, sei lá, meus filhos, meus netos vão cuidar do meu, se tiver um legado, se entender que ali tem alguma coisa, talvez eles busquem publicar isso daí, quem sabe tem uma coisa ali qualquer, uma coisa escondidinha que pode ser interessante, né? Quem sabe? É, é, é. Escrever livro de ter que pagar o boleto com a escrita é libertador, né? E você mencionou algo que eu queria reforçar aqui, que eu tenho batido nessa tecla, porque a gente está realmente, no mundo assim, tá difícil o foco, é muita coisa, é muita rede, é celular, e mesmo quando a gente está no computador, é muita coisa chamando a atenção da gente. E a escrita à mão, nem que seja, né, essas anotações, isso eu tenho reforçado muito, até como técnica mesmo, de tirar daqui, colocar aqui. É, tudo bem, tem hora que eu tô meio da rua, putz, tive uma ideia, eu tenho meu bloquinho de notas no celular, isso não invalida. Mas quando a gente se propõe a escrever, a gente lê o livro físico e escrever à mão tá numa contratendência, né? Que já há estudos aí que os jovens estão com dificuldade de se aprofundar, de ler, mas e uma dificuldade neurológica, porque justamente o excesso de telas e é muito vídeo. É claro que a gente gosta da história em si. Se a história está no cinema, se está num vídeo, se está num áudio, eu gosto muito de podcast, agora tem audiolivro, mas esse exercício que é desafiador de transformar essa história, que ela só existe se a gente lê, eu acho que é um desafio né, do nosso tempo que, né? Não sei se como é que esses jovens estão chegando à universidade, você que está recebendo essa nova leva e você já está há um tempo aí, já deu para perceber a diferença, né? Da galera entrando. Tem uma diferença e é nítido que as pessoas estão lendo talvez menos de fato, com essa dispersão, com essa coisa toda. Uma das coisas que eu falo para eles é justamente isso: escreva à mão, né? Faça esse exercício de escrever à mão. Não apenas isso. Eu dou uma série de dicas lá, né? São os alunos de jornalismo, então precisam escrever um texto de jornalismo. E eu falo, vocês precisam cuidar de não colocar gerúndio, artigo, possessivo em excesso, advérbio de intensidade. é, Vocês têm muitas coisas que vocês precisam ficar atentos. E eu falo isso e eles não entendem. E aí, quando vem o texto, eu corrijo e mostro tudo isso que está no texto deles. E uma das dicas que eu dou para eles é a seguinte, e eles não seguem muito não, mas eu insisto. É o seguinte, não só você escreve à mão, mas você também imprima o seu texto e leia ele no papel. Não leia na tela apenas. Leia no papel, você Em vai voz ver uma alta. outra coisa, você vai ouvir uma outra coisa. Leia, inclusive, em voz alta. Se Hum. tiver como, peça para uma outra pessoa que não você ler o seu texto para você se ouvir na voz de uma outra pessoa. Tudo isso aí vai fazer você notar os pontos em que tem ruído, em que tem um problema. Eu digo para eles, a rima funciona na poesia. E nem na poesia contemporânea funciona mais, exceção do rap.
mas a rima já não tem mais validade. No texto de prosa não pode aparecer de jeito nenhum. E aí vem lá o texto, a reunião para sucessão da comissão, tudo em ão, aí vai lá, socorro, cadê? Então, assim, é uma falta de atenção, é de fato, eu tenho sentido isso, tem uma falta de atenção que está se intensificando, decorre de uma falta de leitura, e eu acho que a leitura, ela tem um fascínio sobre todos nós, pelo seguinte, a leitura te permite uma introspecção em você mesmo, você está lendo o outro, você está Uhum, lendo o texto do outro, mas você também está se lendo. Porque num certo momento é inevitável na leitura você ter uma autoconsciência de você enquanto leitor lendo um texto do outro. E você dizendo, eu concordo com você aqui, discordo de você aqui, você me abriu uma porta nova aqui que eu não sabia, mas isso está te afetando. Existe um potencial de introspecção na leitura que nenhuma outra atividade te dá. Então, se as pessoas entendessem que isso é importante, que elas poderiam gastar um tempo da vida delas, cotidiano, mas a vida é muito atribulada, né? Não interessa. Eu trabalhei em jornal, eu tinha que ler livro para fazer resenha, trabalhando em jornal, que é um lugar ruidoso, barulhento, blá, blá, con- convergem os problemas do mundo inteiro para ali, é uma coisa assim, né? Blá. Eu tinha que achar um tempo para ler os livros, para depois poder escrever resenha, porque eu fazia jornalismo cultural. Então eu tinha que encontrar essa introspecção no meio da balbúrdia. Eu consegui encontrar, eu acho que é possível encontrar. Então, se uhum, as pessoas tiverem um pouquinho de boa disposição, elas vão conseguir encontrar. E vai ser um negócio assim fascinante. Observe uma coisa, Cíntia. Você acha que você conhece seus filhos, você conhece as suas amigas, você acha que se conhece. Vai fazer uma terapia, você vai ver que você não se conhece coisíssima nenhuma. Mas quando você entra no livro, você ali realmente percebe quem você é no mundo. O livro é a coisa que mais te dá o sentimento de pertencimento, de entendimento do que é a humanidade dentro de você. É o uhum, livro, tem outra. Então eu acho assim, ele é fascinante de uma maneira, a gente não devia nunca parar de ler. E eu acho que a história muito longeva do livro tem mostrado isso. A despeito das revoluções, a despeito da tecnologia, a despeito de tudo isso, a despeito dessa dispersão que está sendo notada, os estudos que estão apontando os perigos e os mecanismos disso, as pessoas vão continuar lendo, os livros continuam saindo, as editoras continuam editando livros. Por quê? Porque tem uma demanda, porque isso está vendendo, porque as pessoas continuam a ler. Estão lendo menos? Estão, mas elas vão continuar lendo. Eu acho fascinante a seguinte história, não sei se você sabe disso, na Islândia até hoje, as pessoas se dão de presente no Natal livros. E elas passam a noite de Natal depois lendo os livros que elas ganharam de presente. Olha que fascinante até hoje. E está lá, é um país avançado, primeiro mundo, não sei o quê, as pessoas estão lendo. Elas não aham, estão fazendo outra coisa. Elas não estão só chafurdando em internet e em rede social. Elas estão lendo. E não é à toa que elas estão onde estão. Então, assim, a gente tem que aprender a ser menos dispersivo e talvez ser um pouco mais introspectivo e aprender o quão o livro pode propiciar para a gente uma experiência rica é. e enriquecedora. E até em termos da gramática, você estava falando da questão, né, do texto dos alunos, tem coisas que você lê, você pode até ter esquecido a regra da sintaxe e da vírgula, mas você fica assim, você lê, quando você é um bom leitor, aquilo entra de um jeito que você assim, não lembra da regra, mas assim, isso aqui tá tão estranho, tem uma coisa, e aí, fora o conteúdo, fora o estilo, e são coisas que vão entrando e você não percebe, né? E vão contaminando a tua escrita e você acaba também exalando isso tudo que você lê também, né? Verdade, é verdade. E digo assim, não estou em absoluto me colocando entre os bons autores. Assim, eu acho que eu sou um autor razoável dentro das minhas limitações. Mas eu acho que se eu escrevo algo que tem alguma qualidade, decorre do fato de eu ser um grande leitor. Não existe um autor, e aí agora eu vou falar dos grandes, assim. Machado era um grande leitor, foi a vida inteira um grande leitor. Inclusive um leitor, às vezes, que tripudiava dos. Ele fez uma época de redação, ele fez
uma brincadeira que não foi muito bem entendida. Ele pegava um livro que ele recebia na redação que era muito ruim, muito ruim. Aí ele fazia uma resenha muito elogiosa, assim, exageradamente elogiosa. E os autores eram tão maus autores que eles não entendiam a ironia dele. E eles começavam a achar que aquele elogio era honesto. E começaram a procurar a redação e a querer assediar o Machado. E aí ele falou: não, preciso parar com essa brincadeira porque eles não estão entendendo. Mas, assim, não existe um grande autor que não seja também um grande leitor. Uhum, uhum, Então, as pessoas que gostam de escrever, querem escrever bem, algumas pessoas vão precisar escrever bem ao longo da vida. uhum. Jornalistas são o caso, né? As pessoas da área de letras, as pessoas da área de humanidades, de um modo geral, elas vão precisar lidar com a escrita. Ah, o Ah, cara é um sociólogo. Se ele não é um bom escritor, já era. Ah, o cara é um historiador. Se ele não é um bom escritor, já era. Ah, o cara é um antropólogo, ele é um filósofo. Se ele não é um bom escritor, já era. E para ser um bom a escritor, ele ferramenta precisa é ter a palavra. leitura. É. Tem que ter leitura. Então, a leitura é fundamental, minha gente. Olha, leiam. Puxa, Paulo, nossa, delícia essa conversa aqui, não dá vontade de acabar nunca, né? Mas por enquanto vamos ficar por aqui, né, com essa nossa conversa e com certeza te quero na próxima Texturas, hein? Uma honra. Não só você, mas você me prometeu indicar alguns nomes novos aí de Brasília, que com certeza você está conhecendo, né? Então, eu acho que estamos entrando na décima, fizemos 10 edições, né? Então, esse ano vai ser a 11ª, né? Estamos com algumas ideias. Mas só tenho te agradecer por esse papo maravilhoso, né? Por compartilhar o teu tempo aqui com a gente, né? E, Muito obrigado a você pelo convite. Fico honrado e feliz. Espero colaborar com para alguém, né, de alguma maneira que as pessoas possam, sei lá, entender alguma coisa daqui dessa conversa. É, claro, adoraria poder participar de novo da Texturas. Conte comigo sempre. Vou indicar para você algumas coisas, algumas pessoas daqui que podem também, que são autores e que gostam de escrever. É, e fico muito feliz, assim. Quiser me chamar de novo para alguma outra coisa, estou aqui à disposição. opa! Fico sempre muito contente de poder ajudar no que diz respeito à literatura, assim. Acho que a literatura a gente tem que espalhar por aí pelo mundo, porque é um jeito de tornar o mundo um pouquinho menos conturbado, não é? É uma colaboração positiva para o estado do mundo. Então, quando a gente tem essa felicidade de gostar de ler, pode ser que a gente se melhore enquanto cidadão, enquanto ser humano, e quem sabe a gente não ajuda alguém a também melhorar um pouquinho, né? Obrigado também pela conversa, adorei, adorei. Então é isso, mas aguarda aí. Tá bom. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.